Alvinegra, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hora Alvinegra. E hoje vamos fazer um retrospecto dos últimos jogos do Botafogo contra o Carabobo, a equipe do Juventude e a equipe do São Paulo no jogo de ontem às 6h30 da tarde. Jogo contra a equipe do Carabobo pela Libertadores. O Botafogo teve mais posse de bola, né, nesse respectivo jogo, teve mais volume de jogo, teve mais finalizações. Mas ainda levou uns sustos ali, com a bola na trave da equipe venezuelana. Mas o Botafogo ainda assim saiu vitorioso com os gols de Patrick de Paulo, no golaço de falta, que ainda desviou e foi bem no cantinho. E o gol do Matheus Martins, ele afundou o goleiro naquele lance. E aquele gol do Matheus Martins foi para redimir mesmo, né? Mas por enquanto ele ainda não está mostrando o futebol que se esperava dele esse ano. E contra a equipe do Juventude, o Botafogo demonstrou mais volume, apesar de ter começado a partida mal. Na verdade eu falei sobre esse jogo, né, mais detalhadamente. Inclusive passam ali no card que vai estar bem aqui em cima, para vocês acompanharem todos os vídeos do meu canal e acompanharem os vídeos de lá de trás. Inclusive vejam o primeiro vídeo, está muito bom, sobre a retrospectiva do ano mágico de 2024. Enfim, vamos dar continuidade. Ontem a equipe do São Paulo foi um jogo ruim da equipe alvinegra, que até criou mais chances e no final do jogo teve uma evolução com as substituições, mas mesmo assim não saiu do empate. Mas ainda ainda tentamos merecer a vitória e ainda teve um pênalti no final do primeiro tempo, indiscutível, em que o juiz não deu. Esse juiz, na minha opinião, ele foi fraco nessa partida, porque esse tipo de partida tem que se ter um juiz mais apto e mais maduro do que vimos na partida de ontem, que ele não estava conseguindo acompanhar o ritmo da partida, não estava conseguindo acompanhar o que estava sendo o jogo. Mas aí falando de táticas, o Renato Paiva começou o jogo bem mal, levou um golaço do Ferreinha, tudo bem que no lance seguinte o Savarino fez um golaço também para redimir e salvar um pouco a pele do Renato. E esse São Paulo vem na mesma pegada do que está sendo o Botafogo. O São Paulo vem pressionando um técnico, a torcida São Paulina vem pressionando o Luiz Beldia, que não está fazendo um início de ano bom no Brasileirão. E o Botafogo também começou o ano bem mal, mas isso daí não pode colocar parcela de culpa no Renato Paiva. Ele só veio chegar antes do Brasileirão. E seu primeiro jogo foi um jogo treino, então não dá pra ter uma opinião no jogo treino. Mas teve um jogo amistoso contra o Novo Horizontino, que a equipe alvinegra conseguiu sair vitoriosa por 3-1. Um amistoso que não valia nada. E o seu jogo de estreia foi contra o Palmeiras no Brasileirão. Um jogo que iludiu todo mundo, porque por enquanto o Renato não tá fazendo um trabalho bom. Mas aquele jogo iludiu todos os botafoguenses, em que o Botafogo demonstrou personalidade e conseguiu criar boas chances contra a equipe alviverde. Agora, no jogo contra a Universidade de Chile foi um jogo muito ruim, em que a equipe não demonstrou velocidade na criação e no final do jogo a equipe já estava completamente morta. E agora contra a equipe do Juventude, a equipe sim foi bem mais superior e conseguiu criar bem mais chances e conseguiu ser bem mais decisiva e teve várias transições rápidas, o que o Botafogo costumava fazer no passado. E contra a equipe do São Paulo foi esse empate para mim vergonhoso, porque o juiz não ter dado aquele pênalti foi muito polêmico, porque ali foi um lance claro em que o jogador do São Paulo empurra o Cuiabano dentro da área e do Luiz Beldia conseguindo lucrar esse empate. Então, esse início de ano não animou muito os botafoguenses, e principalmente esse início de Brasileirão. Alguns botafoguenses estão pedindo a saída do Renato Paiva, mas eu acho uma escolha errada. Eu acho que não se deve tomar decisões precipitadas nesse atual momento, até porque o Renato não chegou no início do ano. Se ele tivesse chegado no início do ano e estivesse ainda fazendo um trabalho ruim, aí assim essas críticas seriam até certamente aceitáveis. Mas por enquanto ainda não é tão aceitável essas críticas pesadas ao treinador português, porque ele ainda está tentando entrosar completamente a equipe, está tentando trazer a competitividade de novo para a equipe, e ele ainda só tem 6 jogos no comando do Botafogo. Então temos que ter paciência com o Renato Paiva, mas se continuar assim, aí sim, as críticas vão ser
aceitáveis. Mas aí eu ainda tenho esperança que o treinador vá melhorar, ainda tenho esperança que o Renato vá conseguir bons resultados. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Apoiem o meu trabalho, vou melhorando a cada vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu, falou, fui!